Boa noite, igreja. Para a exposição da palavra de Deus, peço aos irmãos que abram a Bíblia em Salmos 127, Salmos de Romagem. Salmo 127, Salmos de Romagem. Assim diz a palavra do Senhor. Se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham os que a edificam. Se o Senhor não guardar a cidade, em vão vigia a sentinela. Inútil vos será levantar de madrugada e repousar tarde, comer o pão que penosamente granjeastes. Aos seus amados ele o dá enquanto dormem. Herança do Senhor são os filhos, o fruto do ventre, seu galardão. Como flechas na mão do guerreiro, assim os filhos da mocidade. Feliz o homem que enche deles a sua aljava. Não será envergonhado quando pelejar com os inimigos à porta. Até aqui a palavra do Senhor. Oremos. Senhor nosso Deus, eterno Pai, Deus de infinita bondade e misericórdia. Senhor, pedimos ao Senhor a iluminação do Teu Santo Espírito, para que Ele nos ilumine, ó Deus, na compreensão da Tua palavra, e que também, ó Deus, grave em nosso coração o que iremos aprender esta noite, para não pecar contra Ti. Assim pedimos, em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, acredito que muitos de vocês já ouviram falar sobre o sonho americano. O sonho americano consiste na ideia de que cada americano, através do seu esforço próprio, da sua garra e da sua determinação, conseguirá alcançar um nível de vida elevado. Basicamente, o sonho americano é uma casa própria, um carro, boas faculdades para os filhos e uma boa aposentadoria. Bom, com isso o sonho americano não tem nenhum problema. Mas quando você olha para o centro dele, veremos que ele tem uma linguagem antropomórfica, onde coloca o homem como centro de todas as coisas, que o homem, por si mesmo, independente de qualquer outro ser, conseguirá o sonho americano. Por que eu estou dizendo isso? Porque mesmo que nós não sejamos americanos, essa ideia de que, através dos nossos esforços, da nossa garra, nós conseguiremos algo sozinhos. Você já deve ter ouvido aquela frase, já ouvi ela de várias formas, mas todas com o mesmo conceito. Não espere nada do governo. Se nós não fazer por nós mesmos, não conseguiremos nada. Por trás dessa frase está a ideia de que, pela garra do homem, pela sua determinação, ele irá conseguir seus anseios, seus desejos. Mas o salmo desta noite não ensina isso. Ele não nos ensina que, através dos nossos esforços, é que receberemos a casa própria, os carros dos sonhos e também a vida financeira dos sonhos. Pelo contrário, ele mostra que é Deus que dá. É Deus que concede ao homem todas essas coisas. E não o esforço próprio. Bom, o salmo que nós temos aqui é o Salmo 127, Salmo de Romagem. De Romagem porque quando os judeus iam para Jerusalém, eles iam cantando esses salmos de Romagem, que são o Salmo 120 até o Salmo 134. Então esses salmos fazem parte da coletânea dos Salmos de Romagem, onde os judeus iam até Jerusalém nas suas caravanas, que ainda existe, né? Mas muitos outros fazem além dos judeus. Eles iam cantando esses cânticos de romagem para alegrar a viagem, para se distrair e até mesmo para louvarem ao Senhor. Esse salmo é atribuído a Salomão. Muitos atribuem a Salomão pelo motivo do verso 2 apresentar a palavra amados. E no original, a palavra amados é Gedidias, que é um dos nomes de Salomão, que significa amado do Senhor. Então, uma das traduções mais precisas seria ao amado
do Senhor ele os dá. Por isso é atribuída a autoria de Salomão. E também pela estrutura de Salmos, que apresenta a construção de uma casa, a proteção de uma cidade, e também a questão dos filhos, mostrando um reino, como Salomão era rei. Então, a ideia de que o Salmo apresente uma linguagem de reino é evidente. Esse também é um salmos que os judeus também usavam quando eles voltaram do Egito babilônio. Foi a época que eles ficaram 70 anos presos na Babilônia. E depois, através de Ciro, da Pérsia, foram libertos e voltaram à sua cidade natal, Jerusalém, para poder reconstruir o templo, reconstruir o muro. Então, esse salmo, ele é antigo e ele participou de muitas épocas do povo de Deus. Escrito por Salomão, foi acrescentado aos cânticos de romagem e também, depois que o povo voltou para a reconstrução do templo, eles também usavam esse salmo como cântico. Esse salmo pode ser dividido em duas partes. A primeira do verso 1 ao 2, que é onde Salomão trata sobre o desenvolvimento de um reino, quando ele fala edificação de uma casa, guarda da cidade, o pão, que alude ao trabalho. E a segunda parte dos Salmos é do versículo 3 a 5, onde Salomão trata agora sobre a permanência do reino. Então, o tema da mensagem dessa noite, aplicando para a nossa casa, para nosso lar, será as dádivas de Deus sobre o teu lar. E a primeira dádiva que nós temos do Senhor sobre o nosso lar é dos versos 1 ao 2, que é o desenvolvimento do teu lar, que é o que Deus nos dá. No verso 1, onde o Senhor diz: se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalhos que edificam, Salomão está dando a ideia de que a casa aqui na realidade, a casa de Deus, o templo, quando foram construídos na época de Salomão. Então, a casa aqui é a casa do Senhor. E a cidade aqui é a cidade de Jerusalém. Então, quando Salomão diz, se o Senhor não edificar a casa, é como se ele estivesse olhando para aquela construção do templo e chegasse à conclusão de que, se o Senhor não estiver na construção desse templo, não vale de nada. E olha que o templo que ele construiu não foi um mero templo, né? Nem se compara com aquele que está lá em São Paulo. É um templo muito maior e muito melhor. E ele chega a dizer que, se o Senhor não estiver nisso, toda essa beleza, não adianta nada. Um exemplo disso é a história de um casal, que eles se conheceram, resolveram se casar, casaram, não tinha nada. Mas Deus abençoou através do casamento, e eles conseguiram um terreno. Depois que conseguiram esse terreno, construíram uma casa, fizeram a casa que queriam, demorou uns 10 anos para a casa ficar pronta. Depois de um tempo, conseguiram comprar o carro. É um sonho americano, né? Sonho brasileirado. Compraram o carro e depois, quando os filhos já estavam maior e estudando, o casamento deles veio a ter problemas. E aí, terminaram o casamento. O que é isso? Se Deus não estiver na edificação de qualquer coisa, não há garantia nenhuma que elas irão durar. É em vão edificar a casa, porque você não sabe se você vai poder começar algo que você quer, você não sabe se você vai terminar, e o pior de tudo é você começar, terminar, e depois de tudo, não sentir prazer naquilo, não conseguir desfrutar daquilo. Então, se o Senhor não estiver nisso, dando sentido, é tudo vão. Essa é a ideia que Salomão traz. E quando ele diz, se o Senhor não guardar a cidade e vão vigiar a sentinela era um homem que ficava num ponto estratégico para poder vigiar se os inimigos estivessem vindo para atacar a cidade. Quando o inimigo chegava, eles avisavam o superior para dar tempo de proteger a cidade dos inimigos. Salomão está dizendo, mesmo que tenha esses sentinelas aí, pode ter milhares de sentinelas. Se o Senhor não estiver nisso, não estiver protegendo, não adianta esse sentinela. Porque o Senhor é que guarda, o Senhor que protege. O inimigo não vem porque o nosso sentinela é forte. O inimigo não vem porque a nossa segurança é forte. O inimigo não vem porque Deus não deixa. Porque Deus deixa. Essa é a ideia de Salomão. Outra ilustração também que tem, essa ilustração foi até peculiar, porque quando eu estava fazendo esse sermão, chegou essa história até meus ouvidos. Então, qualquer história que chega para
para um pregador, vai para o sermão. Essa aqui também vai. O homem foi a São Paulo e ele foi fazer a viagem dele. O que acontece? Ele chegou lá em São Paulo, ele ficou mexendo no celular dele e, quando ele menos descuidou, foi roubado. Bom, o celular que ele tinha é um celular novo, celular de última geração, então você acredita que o celular vai protegê-lo, proteger os dados dele. Bom, passou um tempo, quando ele teve acesso novamente aos dados dele de longe do celular, descobriu que em menos de 30 minutos já tinham roubado uma boa quantidade de dinheiro dele. Então o celular não serviu para nada. O sistema de segurança do banco também não serviu para nada. Ele ficou triste, ficou abatido, mas fazer o quê? Foi roubado. Se o Senhor não guardar, não adianta. Pode ter a qualquer coisa, pode ter qualquer segurança de conta. Se o Senhor não estiver, não adianta. Pessoas que, não sei se você já chegou a ver, vídeo de pessoas que estão dentro de carro blindado, a pessoa lá de fora atira e a pessoa está filmando, confiando naquela blindagem que irá protegê-lo. A pessoa não participou da produção daquela blindagem, a pessoa não sabe dizer se aquela blindagem é segura, mas mesmo assim as pessoas ficam dentro do carro, deixando o outro atirar, acreditando que a blindagem vai funcionar. E tem casos que a blindagem não funciona. Esses tipos de segurança, tipos de ferramentas que atribuem a nós temos uma segurança, traz a nós um falso sentimento de proteção. É um falso sentimento de proteção. Essas coisas não protegem, essas coisas não têm a capacidade de nos proteger. Somente Deus pode nos proteger. E muitas das vezes nós nos deixamos levar por esse falso senso de proteção que as coisas nos trazem. É um falso senso de proteção. Isso não lhe protege. Quem protege é Deus. E é isso que Salomão está dizendo. Não foque nisso. Foque em Deus, porque é Ele que nos protege. No versículo 2, quando ele diz: inútil você será de levantar de madrugada e repousar tarde e comer o pão que penosamente granjeaste. Bom, não sei se você levanta cedo ou dorme tarde, mas tinha alguém aqui que fazia isso. Levantava cedo, dormia tarde e mesmo assim não tinha satisfação no sustento. Não tinha satisfação no pão. O salmista não está rejeitando o trabalho árduo, não está rejeitando o trabalho. Ele somente está rejeitando a ideia de que, por meio do trabalho e pelo nosso esforço árduo, conseguiremos ter sucesso. E para esses que levantam cedo e dormem tarde, não conseguem sentir prazer no salário que recebem. E em contrapartida, tem aqueles que são amados de Deus e recebem enquanto dormem. O salmista não diz que eles não trabalham, o salmista diz que eles recebem enquanto dormem. Então o salmista está dizendo que o salário deles, eles conseguem ter felicidade, conseguem aproveitar o sustento que recebem. Eles não se apegam ao trabalho, porque eles sabem que o sustento vem de Deus. Então por isso que a ideia de descansar é a ideia de aproveitar o salário que recebe. E somente Deus pode dar isso. Somente Deus pode dar satisfação no salário que recebemos. O que a gente tem de maneira prática para nós? Coloque o Senhor em todas as suas coisas, do menor ao maior, coloque Deus. Coloque Deus no seu relacionamento com seu esposo, com sua esposa, com o seu filho, com o seu primo, com o seu tia, com a sua tia, seja com quem for. Coloque Deus acima de todas as coisas. Isso é o ensinamento que esse salmo nos traz. Coloque Deus acima de todas. Porque se o Senhor não estiver, não é garantia de felicidade, não é garantia de uma boa relação, não é garantia de nada. É o Senhor que nos traz. Não confie em muros altos, não confie no guarda do condomínio, não confie em blindagem, não confie no seu poder financeiro, porque essas coisas não podem lhe proteger. O único que lhe protege é Deus. Ele é o único que nos protege. Coloque Deus em tudo o que for fazer. Agora também uma palavra para os jovens. Já aprendendo já desde novos a colocar Deus em tudo. Porque
hábitos ruins são difíceis de serem quebrados. E também ensine o seu filho também, já desde pequeno, a colocar Deus em todas as coisas. Para que ele já vá aprendendo, desde pequeno, a colocar Deus em todas as coisas. Ensine já desde o começo. A segunda bênção que Deus traz para o nosso lar é a permanência do teu lar, que é dos versos 3 a 5, onde diz: a herança do Senhor são os filhos, o fruto do ventre, seu galardão. Bom, na sociedade hoje o filho é visto como um peso, né? Mais uma boca para alimentar, ou mais uma pedra de tropeço na minha carreira. Mas na Bíblia o filho é visto como bênção. Raquel, Rebeca, esposa de Isaac, era estéril. Isaac orou por ela, ela veio a ter filhos. Raquel, esposa de Jacó, também era estéril, veio a ter filhos. Ana era estéril, pediu ao Senhor, também veio a ter filhos. A ideia é que filhos é bênção de Deus. Esse pensamento moderno, onde ensina que filhos é tropeço, isso aí é antibíblico, isso é coisa de ímpio. Deus não pensa assim, e nem Ele quer que nós pensamos assim. Filhos são herança do Senhor. Aqui, quando diz herança do Senhor, a palavra herança, quando ela aparece, ela é atribuída à terra prometida. Ela aparece mais de 50 vezes no livro de Josué, mas sempre relacionada à herança da terra prometida. Mas aqui ela aparece relacionada ao filho, aos filhos. Estão atribuindo que os filhos são a herança do Senhor, porque os filhos garantem a permanência na terra que o Senhor deu. Então eles veem, os judeus viam os filhos como a herança do Senhor desta maneira. Garante a permanência na terra que o Senhor lhes dá. Quando diz o verso 4, como flechas na mão do guerreiro, assim os filhos da mocidade, feliz o homem que enche deles a sua aljava, não será envergonhado quando pleitear com os inimigos à porta. A ideia aqui é quando um guerreiro vai à guerra e, se ele sair bem preparado, ele vai sair com a aljava cheia e ele vai conseguir lutar contra os inimigos. Se ele sair com a aljava vazia, muito difícil ele vai conseguir se manter. E ainda a mesma ideia no versículo 5, que é a ideia que quando um homem fosse até a porta aqui é o lugar onde eles resolviam as questões judiciais. E poderia acontecer de eles sofrerem injustiça. Então, imagina um senhorzinho indo até esse lugar para resolver uma questão judicial e recebesse uma injustiça no julgamento. Então, a ideia é que, se ele tiver muitos filhos, ele não vai ir sozinho até lá. Então, ele vai estar aquele senhorzinho com um monte de homem atrás que irão garantir que ele não sofra injustiça no julgamento. Então, a ideia é essa, que quando ele não será envergonhado, nesse sentido, ele não vai ser injustiçado, porque os filhos irão protegê-lo, os filhos irão o guardar. Então, essa é a ideia do salmista. O que nós temos aqui de maneira prática? O cristão tem que ter filho. Foi uma das primeiras coisas que Deus disse para o homem, lá em Gênesis. Multiplicai-vos. Se você é casado e tem a capacidade para ter filhos, e você não tem, você transgride o mandamento de Deus. Sabe? Não tem outra. Se tem, cumpre o mandato. Se não tem, não cumpre o mandato. É simples. Filho na Bíblia não é pedra de tropeço. Filho na Bíblia não é mais uma boca para alimentar. Filho na Bíblia não é o impedimento para minha carreira profissional. Não tem isso. Filho na Bíblia é bênção de Deus. Ter filhos garante uma boa velhice. Ter filhos traz a nós uma boa velhice. É bom ter uma boa velhice com a casa, com o carro, com uma boa aposentadoria, mas melhor ainda é ter filhos na velhice. Seus filhos darão a você uma boa velhice. Tenham filhos. Claro que tenham de acordo que podem, mas tenham.
Essa implicação de filhos também dá para lembrarmos pelo motivo que nós batizamos as crianças. As crianças nascem dentro da aliança de Deus. Então, já que elas nascem dentro da aliança de Deus, elas devem ser batizadas. Elas devem passar pelo batismo. O pai que não aceita que o filho seja batizado está dizendo que ele não faz parte da aliança e que o filho dele também não faz parte da aliança de Deus. Então, é um filho que não tem aliança com Deus, é um filho largado. E o batismo para mostrar que não, batizamos as crianças porque elas nascem no meio do povo de Deus e elas são herança de Deus. A ideia é a mesma. Os filhos garantem a linhagem do povo de Deus. Se não tiver filhos, não tem linhagem do povo de Deus. Claro que a gente não vai atribuir aqui como se não tivesse capacidade de interromper a linhagem do povo de Deus. Mas devemos ter filho por esse motivo. Porque eles são a permanência da linhagem do povo de Deus. Os filhos fazem parte da aliança. Se você não batiza o seu filho, você não está reconhecendo que seu filho faz parte da aliança de Deus com o seu povo. É simples. Aqui também traz implicações sobre o batismo, traz implicações sobre o aborto. O crente não é serial killer de crianças. Então, crente sempre é em prol da vida. Criança, não importa, é uma gestação indesejável, seja o motivo que for. O crente sempre vai ser a favor da vida. Claro que tem aqueles casos onde a mulher sofre ataques hediondos de um homem e acontece de ter a gestação, mas até mesmo nesses casos, o crente é a favor da vida. O crente é pró da vida. Se a pessoa não quer cuidar da criança, ok, doe a criança. Vai alegrar outras pessoas que não conseguem ter. Mas não mate a criança. Se você conhece alguém ou alguém está pensando em fazer isso, não faça, porque filho é bênção de Deus. Mesmo que veio dessa situação, ainda assim é bênção de Deus, porque é uma vida e quem concede vida é Deus. Então o crente sempre é em prol da vida. O crente não retribui o mal com o mal em matando o inocente. Conclusão. A dádiva do Senhor sobre o teu lar. O Senhor dá o desenvolvimento do teu lar, o Senhor dá a permanência também do seu lar. Desenvolvimento é que somente o Senhor dará sentido às coisas, somente o Senhor dará a felicidade que você espera. A felicidade que você espera não está no seu trabalho, não está na sua força, nem na sua capacidade, está em Deus em lhe conceder. E a permanência também do seu lar é o Senhor que lhe concede através dos filhos. Através dos filhos o Senhor garante a permanência do seu lar e também lhe dá uma boa velhice. Mas Deus também nos concede uma bênção maior sobre o nosso lar, que é o Senhor Jesus Cristo. Onde Paulo diz: crer no Senhor Jesus e será salvo tu e a tua casa, em Atos 16:31. Então, a bênção de termos a nossa casa salva também está sobre a pessoa de Jesus Cristo. Deus não só nos dá o desenvolvimento, não só nos dá a permanência do nosso lar, Deus também ele salva o nosso lar. Deus também salva a sua família. Então, essa é a maior bênção que Deus nos dá, a salvação do nosso lar. Porque através do Senhor Jesus Cristo, nós temos a salvação do nosso lar. Aqueles que ainda não são crentes, não são convertidos, repense a vida a qual tem levado e se arrependam para o Senhor Jesus. Porque Deus dá o desenvolvimento, Deus também pode dar a permanência para o ímpio, que Deus concede também ao ímpio bênçãos, mas a bênção salvífica é somente para o povo de Deus. Essa última bênção de ter a casa salva, o lar salvo, é somente para o povo de Deus. Então, arrependa-se enquanto é tempo. E nós, que já somos cristãos, somos povo de Deus, continuamos firmes nessa convicção de que o Senhor é o que nos dá alegria, o Senhor
é que garante a permanência do nosso lar através dos nossos filhos, que os filhos são a bênção do Senhor, e também tendo a certeza da salvação do nosso lar, por meio do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém? Vamos orar? Para ser irmão fique de pé, para orarmos, para terminar. Senhor nosso Deus, eterno Pai, agradecemos ao Senhor por mais essa noite, pregação da Tua Palavra. Pedimos, ó Deus, que o Senhor molde nossos corações, que o Senhor nos capacite, Deus, a viver da maneira, ó Pai, que o Senhor nos ensinou esta noite. Pedimos, ó Pai, a iluminação do Teu Espírito Santo, que o Seu Espírito Santo trabalhe, Senhor, em nossos corações, trabalhe em nossa mente, em nossa razão, para entendermos, Senhor, que isso são palavras de vida e são bênçãos do Senhor para nós. O Senhor, ó Pai, somente corrige aquilo que o Senhor tem por filhos. Aqueles que o Senhor não tem por filhos, o Senhor não corrige. Então, Senhor, pedimos para que o Senhor continue nos capacitando para viver, Senhor, da maneira que agrada ao Senhor e glorificando o nome do Senhor Jesus Cristo. Pedimos também, ó Deus, a Tua proteção, que o Senhor nos guarde, que o Senhor nos livre, Senhor, na volta para a nossa casa e abençoe também, Deus, o nosso lar, nos protegendo, Deus, nos livrando de todo mal e também nos dando uma semana abençoada, uma semana na Tua presença. Que este culto se estenda também ao nosso lar, ao nosso dia a dia. Assim pedimos, ó Pai, em nome de Jesus. Amém. O irmão pode se assentar.